Eu vou te mostrar nesse vídeo como que a utilização do seu 13º salário pode ajudar e muito na amortização de financiamentos utilizando os conceitos de tabela price e tabela saque. Para chegar nas conclusões que nós vamos chegar, eu vou utilizar esse simulador de financiamento, tabela price por enquanto, que eu mesmo fiz e que está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo para você fazer simulações iguais a que eu vou fazer aqui. Você vai conseguir colocar amortizações em determinado mês e ver como que o seu financiamento vai se comportar a partir daquele momento. E é o exercício que nós vamos fazer agora. Eu vou colocar amortizações pontuais voltadas ao 13º nos meses múltiplos de 12 em 12, e a gente vai ver o resultado disso, como que vai abaixar o valor total gasto no financiamento. Nós vamos utilizar o conceito de um financiamento onde eu dei de entrada 100 mil, então isso aqui não impacta o financiamento, era um imóvel de 300 mil, eu dei 100 mil de entrada e financiei 200 mil, de 9,2% ao ano, em 240 meses, e aquelas taxinhas de seguro, taxa do financiamento, etc., vai ser R$90 por mês. Quando eu não tenho amortizações, você percebe aqui que eu não estou tendo nenhuma amortização, eu gasto ao todo 548 mil. Por que 548 mil? Eu tenho na tabela price 300 mil como total do bem, 100 de entrada mais 200 financiado. Aí eu dei esse 100 de entrada, gastei em parcela 426 mil e gastei em taxas 21.600. Então, ao longo de 20 anos de financiamento, essas taxinhas mensais aqui ocupam um valor bem relevante. Quando eu somo tudo, dá 548 mil. Então, esse é o meu cenário base. 240 meses foram usados, você quitou em 20 anos e gastou quase 2 vezes o valor do bem, 1,82 vezes o valor do bem. Eu vou copiar e colar esses números aqui numa abinha de resultados para que a gente vá acompanhando como que você baixa esse valor depois de fazer as amortizações. E fica a dica, você vai ver que os resultados aqui vão ser bem interessantes. Se você levar de fato os 20 anos para quitar o seu imóvel, provavelmente você vai gastar um valor bem robusto. Caso você faça amortizações ao longo do tempo, e a ideia aqui é mostrar como o 13º ajuda nisso, você vai ver que os resultados melhoram bastante. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou colar aqui e vou colar aqui. Por que eu vou colar em dois lugares? E por que eu tenho duas tabelas, uma de período e uma de parcela? Porque quando você faz a amortização de um valor, quando você tem, sei lá, 10 mil para amortizar o seu financiamento, você pode escolher se você vai amortizar no período, ou seja, você vai diminuir o período do seu financiamento, ou se você vai amortizar na parcela, você vai tornar a sua parcela menor. Você escolhe isso, está na sua mão. Eu vou mostrar esses dois caminhos aqui para você decidir qual que faz mais sentido para você. Agora a próxima etapa é eu simular as amortizações do 13º aqui nessa coluna. Então eu tenho uma coluna de valor extra, que é onde eu vou colocar as amortizações, e o tipo de amortização, se vai ser no período ou na parcela, como eu já tinha te explicado anteriormente. Eu preciso colocar no mês 12, no mês 24, no mês 36, um valor de 13º. Só que eu não vou fazer isso na mão. Eu criei uma fórmula aqui no Excel que vai fazer isso para mim. Além disso, eu preciso colocar, conforme você viu aqui, 3 cenários. Um cenário onde eu gasto 25% do meu 13º, ou seja, eu vou receber um valor de 13º, não vou colocar 100% dele, vou colocar 25%. Outro onde eu coloco 50%, a metade, e outro onde eu coloco 100%, todo o meu valor. Você vai ver como mudam os cenários ao longo do tempo. Para ganhar tempo, porque eu não quero colocar valores na mão aqui, eu criei essa abinha. Então olha só que interessante, a minha parcela inicial é de 1.778,08. E aí eu estou simulando que eu tenho um percentual de ocupação. O que é esse percentual de ocupação? Essa parcela vai me ocupar 25% do meu salário. A título de exemplo, não é uma regra que eu só estou ilustrando para ter uma ideia de que o meu salário líquido é de 712. A minha parcela ocupa 25% disso, ou seja, ela consome 1.778. Foi uma forma que eu encontrei de chegar em um salário líquido bem justo. Então, eu estou supondo que o meu salário líquido é de 712. Então, esse aqui é o meu salário de 13º que eu vou usar na simulação. Além disso, ano após ano, eu vou colocar um crescimento desse valor, que eu vou colocar de 5%. Por quê? Porque isso aqui ocorre, sempre tem um dissídio da categoria, você sempre vai ter um aumento ali ano a ano, bem provável que isso ocorra, e aí você tem 5% de aumento em cima desse valor. Esse é um valor no primeiro ano e depois eu vou corrigir em 5%.
E aí depois eu vou colocar o percentual para amortizar, ou seja, quanto que eu vou usar desses 712 para amortizar. E eu vou começar usando 25%. Então vem aqui e coloco 25%. Aí é o seguinte, né? Eu pego o 712, vejo quanto que é 25% dele e chego em 1.178, que é o valor que está no mês número 12. Depois para o 24, 36, 48, 60, que são os outros meses que eu vou receber o meu 13º, eu estou corrigindo em 5%. Ó, se eu dividir esse cara por esse aqui, fazer menos 1, dá 5%. E assim para todos os outros. Se eu mudar para uma correção de 10%, já vai para 10%. Então, eu vou manter o 5%, que é um valor bem justo aqui para a nossa simulação, e eu tenho quanto que eu vou usar para amortizar em cada um dos meses. Além disso, eu fiz uma fórmula aqui que está puxando o valor dessa tabela que eu formei aqui para a minha tabela de amortização. Então, no mês 12 tem um valor, no mês 24 tem o outro valor aqui correspondente, e assim sucessivamente até o meu financiamento terminar. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar todas as amortizações aqui para período. Eu vou estar amortizando diminuindo o meu prazo, então eu vou colocar período em todas elas. Já vou jogar um Ctrl C aqui, vou jogar para baixo também, e todas elas vão amortizar no período. Então tenho de 12 em 12 meses o meu 13º sendo usado para amortizações. Como que ficam os resultados nesse caso? Vamos ver aqui. Você percebe que já mudou um pouquinho. Então vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui e vou colar. Olha só que interessante. O fato de eu usar o 13º, só 25% dele, de 12 em 12 meses, fez eu reduzir mais de 50 mil, né? Quando eu faço esse menos esse, dá 57 mil. Ou seja, eu gastei sim um valor para amortização, ao longo do percurso eu gastei 38 mil para amortização, mas eu reduzi muitas parcelas, porque eu fui queimando as parcelas do fim. Então, por isso que eu reduzi de 240 meses para 190 meses, e fiz uma redução de 1,8 valor do bem gasto para 1,6. Não gastei mais de meio milhão, gastei um pouquinho menos de meio milhão. Então olha só o poder de você usar só 25% do seu 13º para fazer amortizações inteligentes no seu financiamento. Agora eu vou simular, ao invés de 25%, 50%. Automaticamente a planilha já faz todos os cálculos, já joga as amortizações aqui e já tem o resultado. Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou jogar aqui. E antes de sair comparando, eu vou fazer o caso de 100%. Vou gastar 100% do meu 13º, ele já faz esse cálculo, já joga as amortizações aqui, e aí eu já tenho o resultado pronto aqui também. E eu vou jogar para cá. Olha só que interessante. Quando você coloca 50% do seu 13º voltado para amortização, você reduz em quase 100 mil, 88 mil o valor que você gasta. Diminui para 1,5 vezes o valor do bem que você gastou para ter aquilo. E diminui o prazo, que antes era de 20 anos, quando eu divido isso aqui por 12, 20 anos para 13 anos. Então você cai quase pela metade. E quando você usa 100% do seu 13º para amortizar essa dívida, você tem um resultado fabuloso. Se eu fizer esse menos esse, eu tenho uma redução de mais de 125 mil. Eu gastaria 1,8 vezes o valor do imóvel, passo a gastar 1,4 vezes o valor do imóvel. E olha só que interessante, antes eu levaria 20 anos para quitar. Agora eu levo um pouquinho mais de 10. Você dividiu praticamente pela metade o prazo que você leva para terminar esse financiamento, apenas com o poder do 13º. Existem outras coisas que você pode colocar aqui que vão deixar muito mais robusta essa amortização, só que apenas com o valor do 13º você consegue cair praticamente pela metade, amortizando no período em tabela price. É um resultado bem fabuloso. Agora, nós podemos fazer o exercício amortizando na parcela. Qual que é a amortização da parcela? Ao invés de reduzir o meu período, eu vou estar reduzindo a parcela. Não vou estar queimando as parcelas do fim, eu vou estar diminuindo o valor que eu pago mês a mês. Para isso funcionar, eu tenho que vir aqui, mudar para parcela, colocar todos eles como parcela e vou começar o processo de novo. Então, 25% do 13º amortizando. Ele calcula aqui, joga para cá e eu tenho esse resultado. Coloco aqui. Quando é 50%? 50%, ele calcula, joga para cá automaticamente, já está pronto o resultado, eu jogo aqui. E quando é 100%, ele calcula automaticamente, joga a amortização para cá e eu tenho esse resultado. Então, olha só, nesses casos aqui, eu ainda tenho uma queda bem significativa, quase 100 mil de redução. O meu período também sai de 20 anos para 15 anos. Como não é foco em período, você demora um pouquinho mais de tempo.
Só que ainda assim, nesse caso, eu poderia ter gasto menos ainda se eu amortizasse no período. Ó. Eu poderia ter gastado 32 mil a menos se eu tivesse amortizado no período todas as amortizações que eu utilizei o meu 13º. Mas nesse caso aqui, eu amortizei na parcela, tive ganhos consideráveis, ganho de quase 100 mil, redução de prazo, redução de valor gasto, uma redução bem importante, mas ainda assim não tão abrupta quanto o período. Aí você pode se perguntar, poxa, mas qual que é o motivo? Eu já vi que o período compensa mais. Por que eu amortizaria na parcela? Para você ganhar fôlego. Então, quando você atenua, quando você faz amortização no período, você está queimando as parcelas do fim. Então, a sua parcela atual ela se mantém igual. Você não vai ter fôlego caso aconteça algo com você, caso você comprometa mais o seu orçamento, para que você consiga respirar ali. Você não vai reduzir em R$50 a sua parcela, R$100 a sua parcela com uma amortização. Então, caso você tenha um negócio que é estável, que não tem erro, que é bem garantido que você consiga se manter naquele negócio, você está com o orçamento sob controle, vai sem dúvida nenhuma no período. Agora, caso você quer respirar, quer diminuir a sua parcela, você está sentindo que você está um pouco apertado, você precisa de um respiro mensal, atenua na parcela, você vai ter um respiro mensal, sua parcelinha vai cair cada vez que você fizer uma amortização, só que no fim das contas você vai gastar um pouquinho mais, mas vai ser o preço que você vai pagar para ter essa tranquilidade de atenuar na parcela. O grande intuito desse vídeo é mostrar para você como coisas simples que existem na nossa vida, se você é um funcionário CLT, podem te ajudar de forma considerável a fazer a amortização de um financiamento. Por mais que vendam por aí problemas com casa própria, etc., que fica caro e tudo mais, fica caro se você não souber esses atalhos. E esses atalhos eu estou te ensinando um agora, e você pode fazer todos os outros que você pensar na sua cabeça com essa planilha de amortização que está disponível para adquirir aqui no link da descrição do vídeo. Eu fiz esse exemplo aqui na tabela Price, mas existe uma tabela saque idêntica a essa, onde você vai inserir os dados aqui do financiamento e ele vai fazer todo o histórico de amortização para você e vai permitir essas simulações que eu mostrei aqui. Você pode sim ter um financiamento tranquilo e não gastar nem metade do que você poderia gastar caso você use essas estratégias. E caso você se interesse, a planilha que você pode fazer as simulações está disponível no link aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí, até mais!